A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Mais uma live, mais uma manhã com Deus, mais um devocional. E hoje é dia 9 de outubro. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, Pai querido, porque só o Senhor é merecedor de toda honra, todo louvor, toda glória. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui mais uma manhã, Senhor, para meditarmos na tua santa palavra, Pai querido. Obrigada pela noite de sono que nós tivemos. Obrigada pela nossa casa, pelo pão de cada dia. Obrigada, Senhor, pela nossa família. Obrigada, Senhor, pelos nossos vizinhos, pela nossa cidade. Obrigada pelos nossos irmãos, Senhor. Nós não temos palavras para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor amado, perdoa, Pai, os nossos pecados em palavras, obras e pensamentos. Perdoa as nossas fraquezas, nossas faltas, nossas falhas. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Obrigada, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigada por ter enviado o teu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, perdoando os nossos pecados, levando sobre ele todas as maldições que eram contra nós, levando sobre ele também todas as nossas enfermidades físicas, enfermidades emocionais, Pai querido, todas as doenças. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Senhor, nós consagramos esse dia a Ti, nós dedicamos a Ti esse dia, Senhor. Nos dê sabedoria Sim, para usarmos todo esse tempo que o Senhor tem nos dado. Guarda, Senhor, os nossos pés, dirige os nossos passos, livra-nos do mal, de todo perigo, de toda tentação. Senhor, nos ensina a vigiarmos naquilo que nós vamos olhar, ouvir ou falar, Pai querido. Coloca uma guarda na porta da nossa boca, que da nossa boca saiam somente palavras que edifiquem, que fortaleçam, Pai querido, palavras de bênçãos, meu Deus. Senhor, livra-nos de toda murmuração, de toda maledicência, Pai. Em nome de Jesus, que tudo que nós fizermos seja na direção do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que tudo que nós fizermos seja para a honra e a glória do Teu nome. Visita o lar de cada um dos nossos irmãos que estão conosco neste momento, Pai. Derrama uma bênção especial sobre cada um. Entra com providência em cada área da vida deles, naquilo que eles estão necessitando, Pai, para a honra e a glória do Teu nome. Fica conosco, Senhor, neste momento que agora nós vamos meditar na Tua palavra. Fala poderosamente conosco, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Prepara o nosso coração para que essa semente da Tua palavra caia em solo fértil, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender a Tua palavra e colocá-la em prática cada dia da nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje, vocês estão vendo aí, nós estamos em Jerusalém. Hoje nós vamos fazer... Meu Deus, fui transportada para Nós Jerusalém. vamos fazer o devocional de hoje diretamente de Jerusalém, lá no túmulo. Aí, irmãos, é um jardim. Depois eu vou explicar para os irmãos. Eu coloquei aqui uma imagem, né? Tecnologia, né? Aproveitar a tecnologia. E nós vamos falar sobre a sepultura de Jesus hoje, né? João 19:38. E depois explicar algumas coisas muito interessantes para os irmãos a respeito disso. Bem-vindos a todos os irmãos. Tem vários irmãos que vieram do canal Resgatando Vidas, né, Renata? Resgatando Valores, lá da missionária Zilda. Sim. Deus abençoe nossos irmãos que assistiram o nosso testemunho lá no canal Resgatando Valores. E um canal abençoado, viu, irmãos? Também os irmãos Muito podem abençoado. entrar lá, se inscrevem. Missionária Zilda. Tem muitos testemunhos edificantes, né? Muito bem, é muito bom mesmo. Ajudou muito a gente esse tipo de testemunho. Só que na época não tinha um canal exclusivo para isso, né? A gente ia pegando ali, aqui. E quando eu estava no hospital, né, passava a noite lá com o Miguel. Então me alimentava muito, tanto de ministração e quanto de palavras. Naquela época lá tinha o SnapTube. Hoje acho que nem tem mais esse aplicativo, acho que nem pode mais. Mas baixava os vídeos, né, ficava offline. Então você conseguia baixar os vídeos do YouTube. Eu fazia, irmãos, um monte de downloads, fazia uma playlist para ficar ouvindo à noite, porque eu não dormia, né, não conseguia dormir. E aí eu ouvia ministração, ouvia
os testemunhos me enchiam de fé, porque, irmãos, o testemunho ele é muito poderoso. Aí você pensa assim, né? Oh, se Deus fez isso com tal pessoa, né? Então pode fazer para mim também. Então a fé ela é edificada, ela eleva a fé. Com certeza. Então você dá um grau na tua fé, né? Assim, aumenta. E a fé é o que vai fazer nos conquistar os milagres, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo é possível ao que crê. Então a gente não consegue muitas coisas de Deus porque a gente não crê, né? A fé não é o suficiente, ela não está num grau suficiente, né? Então os testemunhos eles vêm para elevar a fé. Aí a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então lendo a Bíblia, por isso que são coisas que a gente fez muito, né, Renata, naquela época. Ler bastante a Bíblia, eu li a Bíblia, mergulhar cantava louvores, adoração, né, ouvia louvor ministrações e e oração. testemunhos. Eu passava, era um peniel, né? Totalmente. Por isso que a gente ouvia Deus falar, por isso que o Espírito Santo conduzia a gente. Eu sempre falo com o Aguinaldo, né? No nosso peniel, por exemplo, alguns irmãos jejuaram uma semana antes, né? Que não tem o hábito de sempre jejuar, mas jejuaram na semana do Peniel. E Deus fez tantos milagres, tantas coisas extraordinárias com pouquinho. Imagina, né, se a igreja inteira, se nós fizéssemos isso toda semana. Muitos milagres. Antigamente a igreja fazia isso. Eu lembro que a minha mãe sempre tinha semana de jejum, né, de oração para a igreja toda. E aí Deus opera mais ainda. E eu lembro que nós ficávamos no Peniel, era eu e Deus. E quantos milagres que eu vi na vida do Miguel, e coisas que eu não sabia como agir, como orar, e eu falava, Espírito Santo me ensina, me fala o que eu faço agora, e ele falava em voz audível, e me instruindo o que era para fazer, né? Então é muito importante nós estarmos na presença do Senhor, principalmente se dedicar, principalmente quando tiver uma causa muito difícil, uma decisão a ser tomada, tirar um período de jejum, de oração, estar na presença do Senhor, na palavra dele, ligado na palavra, e ele vai te conduzindo, ele vai nos conduzindo, né? Naquilo que nós precisamos. E funciona, viu, irmãos? Funciona mesmo. Funciona, irmãos. Olha, com certeza. A oração, ela funciona. A gente teve muita experiência de Deus responder, assim, instantaneamente, coisas dificílimas, dificílimas. A fé, ela vai sendo acrescentada, né? Vai aumentando. Então, boas-vindas, né, Renata, aos nossos irmãos que estão vindo do canal Resgatando Valores. Deus abençoe a missionária Zilda. Na hora da oração, eu vou ler o pedido de 3 pessoas que era desse canal, que são desse canal, que pediram oração. E aqui, deixa eu ver, os irmãos estão cumprimentando. A Márcia Ferrari está falando, está pedindo oração. Peço que apresentem a minha filha Érica nas orações. Hoje é aniversário dela. 28 anos, que bênção, que Deus continue abençoando grandemente a vida dela. Parabéns para a Érica, minha irmã. Que Deus multiplique os anos de vida dela com muita saúde, muitas bênçãos, em nome de Jesus. Também é aniversário, deixa eu ver aqui, hoje é aniversário da irmã Lourdes Adorno, que cuida lá das crianças, que ajuda a cuidar das crianças. Parabéns para nossa irmã também, que Deus dê muita saúde e muitas bênçãos para a irmã Lourdes. O Richard está, o pastor, muitas pessoas, o Richard está falando aqui, né? Muitas pessoas pedindo orações, vindo do canal Resgatando Valores. Pessoas até mesmo de outros países, vindo nos conhecer. Que bênção! Ontem vieram 42 inscritos através do podcast. Olha só, 42 novos irmãos. Tem bastante novos aqui. Que assistiram, né? Então, Deus o abençoe. Testemunho. Bem-vindos aos novos irmãos. Amém. Irmãos, olha, já vai habituando. Tem que fechar aí o chat e dar o joinha. O joinha ele faz com que o canal ele seja mostrado para mais pessoas. Então, eu estava vendo, muita gente assiste e esquece de dar o joinha. Eu mesma era assim. Eu assisti tantos testemunhos, tantas ministrações e nunca tinha dado joinha. Agora eu mesmo, eu nem sabia também. Depois que ensinou foi a Karine. Tem que fechar o chat. Eu ficava procurando o joinha ali e não achava, porque o chat está aberto. Então fecha lá o chat no xizinho e vai lá e não, só fazer isso, irmão. E isso aí faz com que o vídeo vá mais longe. O Richard continuou falando aqui. Eu e a Bruna estamos monitorando e falando com essas vidas. E muitos estão agradecendo pelo testemunho. Glória a Deus. Amém. Rosana Almeida está aqui. Deus abençoe a irmã. Andréia Liberato. A paz. Ouviu os testemunhos ontem. Que bênção, irmã. Deus abençoe. O
Richard estava falando aqui, ó, vamos chegar nos 1000. Irmãos, Tá faltando pouquinho. acho que estava 983, acho que. E 1000 ainda é pouco, precisa de mais. Então aí vamos dar uma forcinha e chegar nos 1000 hoje. Aí, a Andrea está falando aqui, já mandei para minha amiga que recebeu o diagnóstico de esquizofrenia do filho de 13 anos. Meu Deus, 13 anos de esquizofrenia. Meu Deus, vamos orar. Agora tá começando esse diagnóstico também, viu, Rinaldo, de esquizofrenia. Irmãos, aqui os irmãos estão chegando agora. No final, eu vou fazer uma meditação aqui na palavra. Aqui é um devocional. A gente faz uma meditação na palavra. A gente vai na sequência. Nós estamos no livro de João, capítulo 19, e hoje o versículo 38. Vamos falar sobre a sepultura de Jesus. Por isso que eu coloquei a sepultura aqui atrás. Ó. Peguei uma foto lá da sepultura de Jerusalém e coloquei aqui atrás. Né? Aqui é um chroma key, né? Dá para colocar a imagem que a gente quiser. Então nós estamos em Pederneiras, mas com fundo de Jerusalém. E aí no final, depois da meditação, a gente faz uma oração da fé. Nós vamos apresentar todos esses pedidos. Nós vamos orar em nome de Jesus. Repreender todo o mal, toda enfermidade. E não só nós, né, Renata? Aqui tem um grupo de irmãos que estão conosco. Os irmãos, aí nesse momento da fé, irmãos, vamos unir. Vamos orar na casa deles, os irmãos que estão em casa, que dá para parar um pouquinho aí para orar. A gente vai orar juntos. Tá bom? Depois manda o nome dessa criança, se puder, né, de 13 anos. Seu filho, irmã Andréia. Isso, e a gente já vai apresentar. A irmã é da onde? Aí a irmã Marli Ribeiro está falando aqui, bom dia, pastores. A paz, eu vim através do podcast que eu assisti ontem. Deus abençoe, irmã. Seja muito bem-vinda, viu? A irmã é de onde? Se as irmãs puderem colocar a cidade, tá bom? Aqui é Ju Andrade, peço oração para minha irmã Regina, que está aguardando uma cirurgia da vesícula pelo SUS, está sofrendo com dor. Deixa eu ver que ela escreveu mais coisas aqui. Desde já agradeço, que Deus abençoe, amém? Vamos orar, irmã, interceder pela sua irmã também. Diz que dói muito, né, quando a vesícula está com problema. Deus abençoe a irmã Joana também, está falando aqui para Deus abençoe os irmãos grandemente, os pastores. A irmã Marli Ribeiro é de São Carlos. Não é muito longe, dá umas 2 horas daqui, né? Deus abençoe a irmã. E a irmã Andréia Liberato Linhares, Espírito Santo. Que bênção. O nome do filho dela é Davi Lucas. Então vamos apresentar. No final, irmãos, nós vamos fazer a oração da fé. Aí nós vamos juntar a nossa fé, unir, tem muitos irmãos que estão conosco, nós vamos apresentar aqui cada pedido, nós vamos orar pelos irmãos, orar por enfermidades, depois os irmãos que estão com algum tipo de enfermidade, põem as mãos onde está a enfermidade e nós vamos repreender em nome de Jesus. Aqui no nossa live tem vários testemunhos de irmãos que foram alcançados, curados através da oração da live. E eu disse para os irmãos, né, na década de 80, 70, 80, a igreja era muito forte no rádio. Tinha igrejas como a Quadrangular, o Brasil para Cristo, Deus é Amor. Deus é Amor ainda tem, né? Mudou bastante, né? Mas aí os missionários que faziam programas de rádio, Renata, muitos testemunhos, tem gente que até começava a vomitar, né, obra de macumbaria, feitiçaria, durante a oração, e foi um tempo assim de explosão de crescimento da igreja da década de 80, e precisava voltar, né, nós queremos que esse tempo volte, né, dos milagres, que Jesus faça obras maravilhosas, e a Bíblia diz que nós faremos obras maiores, né, então nós queremos isso, e somos a geração do arrebatamento, né, nós queremos isso. Amém? Priscila está falando aqui, temos alcançado vitórias nessa união da oração da live. Amém. A irmã Andréia Liberato está falando, filho. É o filho da amiga, deixa eu ver. É o filho da amiga dela. Eu achei que era o filho dela. Já mandei para minha amiga que recebeu, o diagnóstico de esquizofrenia. É o filho da amiga, que chama Davi Lucas. A amiga dela chama Raquel Miranda. Os irmãos que estão chegando agora, com relação a qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de problema que surge, a gente precisa enfrentar esses problemas com oração. A gente chama de oração de guerra. A gente aprendeu isso, né, passando toda essa aprovação com Miguel. E esses dias, os irmãos da nossa igreja lembram que veio a missionária Neidinha. Ela veio pregar domingo retrasado, né, Renata? Que ela veio pregar, né? Retrasado.
E aí eles vieram almoçar em casa no domingo, né? Eles vieram sábado à noite, aí eles foram na igreja de manhã, depois da escola dominical eles vieram para casa e almoçaram aqui. E ela estava contando uma história bem interessante para a gente, que eles eram novos convertidos, tinham acabado de ir para a igreja, e a família toda estava na igreja. E aí eu não lembro agora se foi o irmão dela, não lembro dos detalhes, Renato, vê se você me ajuda aí. E eles estavam com um problema de saúde bem grave, também não lembro qual que era o problema de saúde. E aí eles não sabiam orar, porque eles eram novos na igreja, né? Aí juntou a família ali e era uma coisa grave que estava acontecendo, se não me engano, com um dos irmãos dela. Acho que ela tem 2 irmãos e irmãs. Né? Parece que é um dos irmãos. E aí teve um problema sério lá, de saúde. Aí eles juntaram a família e começaram a orar. Só que eles não sabiam orar. É tudo novo, né? Aí ela falou assim, né? Daí ficava fazendo aquela oração. Jesus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. olha o que está acontecendo. Olha, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Começaram a chorar, tem misericórdia, tem misericórdia. Aí ela ouviu uma voz. Irmãos, olha, é impressionante. É a mesma coisa que aconteceu com a gente. Aí ela ouviu uma voz dizendo assim, vocês estão orando errado. O Espírito Santo ensinando. Tem gente que pensa que não existe isso de oração errada, Lógico que existe. Mas sim. Então, ou seja, ou melhor, tem a oração certa para cada situação, né? E aí a voz falou para ela assim, não, você está orando errado. E isso também, a Renata já passou muito isso. Eu também já ouvi. O Espírito Santo já me ensinou como deveria orar. Aí ela ouviu na voz do Espírito Santo, tudo novo. Ela falou assim, pastor, tudo convertido, não sabia nem orar, né? E só ficava, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E aí ouviu a voz e falou assim, vocês estão orando errado. Fala com a doença, determina para a doença ir embora. Que ela vai embora. Ela ouviu isso, determina que a doença vai embora. Irmãos, é oração de guerra. Aí ela falou assim, gente, nós estamos orando errado, vamos orar para Deus para mandar embora a enfermidade. Aí vai a enfermidade em nome de Jesus. Isso, irmãos, para qualquer tipo de situação. É um filho que está preso em drogas, depressão, qualquer coisa. Uma situação financeira. Qualquer coisa. Manda embora, vai embora. Em nome de Jesus. Ontem a gente estava fazendo uma visita e nós chegamos na casa da irmã e nova convertida, está chegando agora na igreja. E ela falou que estava com um peso nos ombros, assim, um peso, uma dor e uma tristeza, uma angústia. Aí conversamos bastante com ela, então fizemos ali, né, um aconselhamento, oramos. Aí na hora da oração, eu falei para a Renata, põe as mãos assim na nuca dela, no ombro, onde está o peso. Irmão, na hora da oração aquilo saiu instantaneamente. Ela falou, saiu, sumiu, do jeito que estava aquele negócio pesado, ela ficou que estava o dia inteiro aquele negócio pesado. Na hora da oração, sumiu. Então é isso, irmãos, a oração ela é muito poderosa. Amém? Vamos, Renato, senão vamos esticar a live hoje. A irmã Adriana Dias falou, eu fui curada através da live, glória a Deus. E foi mesmo de depressão, né, irmã? Que já estava 25 anos. Que bênção, né? Essa irmã Adriana Dias estava 25 anos com depressão, foi curada numa live, né? Ela estava em Minas Gerais. Ela falou, podem crer que Deus cura mesmo. Amém. Nós vamos ler a palavra agora, meditar, irmão? Isso, irmãos, nós vamos aqui meditar na palavra, e depois dessa meditação é bem breve, depois nós vamos para a oração da fé. João 19, 38, a sepultura de Jesus. O sepultamento de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Isso. Irmãos, aqui tem bastante coisa interessante. Aqui, ó. Primeiro, né, existem pessoas que estão conosco em todo o tempo. E no momento mais difícil, no momento de mais angústia, essas pessoas nos abandonam. E tem pessoas que nunca estiveram conosco e nos momentos mais difíceis eles aparecem.
E é o que aconteceu aqui. Esses dois homens, a Bíblia fala bem claro, né? Por exemplo, José de Arimateia, ele tinha medo dos judeus. Ele era senador, ele fazia parte do Sinédrio, e ele tinha medo de revelar que ele era um seguidor de Jesus, que ele tinha esperança no reino de Deus. Então ele era um discípulo oculto, né? O próprio João aqui relata, né? Ele era um discípulo oculto. Então ninguém sabia que ele era discípulo, ele era discípulo secreto. E aí, durante a vida de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos, eles se esconderam. Eles ficaram no anonimato. E os dois, né, José de Arimateia e Nicodemos, eram homens importantes, faziam parte do Sinédrio, eram homens de influência, tanto para os romanos quanto para os judeus. E os discípulos, durante a vida de Jesus, os discípulos estavam ali. Jesus dia e noite. No momento mais difícil, na prisão de Jesus e crucificação, os discípulos fugiram. Somente João ficou. Mas os outros 10 fugiram. Judas já tinha se suicidado e os outros 10 desapareceram, sumiram de cena. E aí quem entra em cena, irmãos? Esses dois. O que acontece? Né? Tem um detalhe muito importante aqui. Depois da morte dos condenados na cruz, que a lei romana dizia para ficar lá pendurado na cruz até morrer. Então era muito cruel a morte de cruz. Eu falei ontem aqui, né? Expliquei para os irmãos. Era um instrumento de morte mais terrível que o homem já inventou, foi a cruz. E segundo a lei romana, ficava pendurado na cruz até morrer. Então morria ali asfixiado, com febre, uma coisa, né, assim, é horrível de se pensar uma morte tão cruel. E como os judeus eles estavam já perto do sábado, que Jesus morreu às 3 horas da tarde. Então o sábado começava às 6 da tarde, no pôr do sol. Então tinha poucas horas, né, de 3 da tarde até às 6 da tarde, e os judeus tinham que tirar os corpos daquele lugar e para começar a preparação do sábado, porque quando entrasse o sábado ninguém poderia colocar a mão em cadáver. Então tinha que ser muito rápido. Então eles pediram para tirar os corpos da cruz, e eles não tinham morrido ainda, e o único jeito era quebrar as pernas. Eu falei isso ontem, né? Então era um método brutal. Eles arrebentavam as pernas, os joelhos dos condenados que estavam ali pendurados na cruz. Eles arrebentavam os joelhos e de forma que o corpo descia, né? Porque não tinha mais sustentação dos pés, né? E das pernas. O corpo descia e morria sufocado, né? Comprimiu o pulmão e morria sufocado. E quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, Jesus já tinha morrido, conforme eu falei ontem, e o soldado rasgou o lado de Jesus, saiu sangue e água. E aí, irmãos, aí vem a segunda parte, né, de hoje, né, a questão do sepultamento. E o condenado à cruz era vergonhoso, né, a morte de cruz era vergonhosa, era uma exposição assim, de grande vergonha, terrível. E as pessoas passando ali, vendo aquelas pessoas penduradas na cruz, né, eram ladrões, salteadores, eram condenados. E aí, quando eles morriam, os corpos eram todos lançados numa vala comum. Olha só que interessante, irmãos. Os corpos dos condenados eram todos lançados, né, numa sepultura comum. E eu até cheguei a ler alguma coisa que eles tiravam com a cruz e tudo, Renato. Tiravam e jogavam eles crucificados lá com a cruz numa vala, e depois os animais vinham lá e ficavam expostos. Os animais, os urubus, vinham para comer a carne deles. Então, até o sepultamento de um criminoso era vergonhoso. E Jesus seria lançado nessa vala comum junto com os ladrões. E é interessante, irmãos, que aí entra José de Arimateia. José de Arimateia, ele se apresenta, ele sai do anonimato, ele sai daquela condição de discípulo secreto, né, oculto, e ele corajosamente, Marcos fala que ele ousadamente ele vai pedir para Pilatos, ele e Nicodemos, pedir para Pilatos o corpo de Jesus. E aí quando Pilatos pergunta para o centurião, né, que era o oficial romano, se realmente ele já tinha morrido, porque ele se admirou de morrer tão rápido, aí certificou de que tinha morrido, aí ele entregou o corpo, falou, pode entregar o corpo para José de Arimateia. E tudo isso tinha sido profetizado então, também, né? isso que nós vamos lá para Isaías 53, tem uma coisa bem interessante aqui. Isaías 53 fala, 53:9, que ele teria a sepultura com os perversos, mas aí ele foi sepultado com os ricos. Isaías 53:9. Tudo que aconteceu com Jesus aí, que os ossos dele também não iam ser quebrados, né? Já tinha sido profetizado.
Antes do nascimento já tinha sido profetizada também a morte dele. Acho que a sua tradução, Renata, é a revista, né, atualizada, ela É, tá mais clara. tá, né? 53, 9. 9. Olha lá. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Isso, aí. Então, olha só que interessante. Ó. Então, designaram a sepultura dele com os perversos. Então, segundo a lei, ele teria que ser tirado da cruz, junto com os outros malfeitores, outros ladrões, e ser enterrado numa vala comum, ou deixado até céu aberto, conforme eu li, né, que tinha talvez essa questão. Então, Jesus o corpo dele ia ser contaminado, e ele não poderia, o corpo de Jesus, ser lançado com outros corpos e lançado numa vala comum com outros cadáveres. Então, irmãos, aqui, quando eu estava lendo isso aqui, me veio assim uma paz tão grande. Jesus cuida, né? Deus cuida dos mínimos detalhes. Deus cuidou de Jesus na morte. Não deixou o corpo dele ser lançado numa vala comum, numa sepultura comum, junto com criminosos. Deus preparou José de Arimateia, sai do anonimato no último minuto. Os discípulos que estiveram com Jesus a vida inteira, né, todo o ministério de Jesus, agora eles se ocultam e aquele que estava oculto se apresenta na hora final. E Deus usou muito a vida de Arimateia para que o corpo de Jesus não fosse contaminado, porque ele ia ser ressuscitado. E aí ele deu a sepultura que era dele, uma sepultura nova, escavada na rocha, é essa aqui que eu estou mostrando para os irmãos. E aí em Jerusalém encontraram inscrições, aqui não dá para ver aqui, mas na pedra do lado de fora tem umas inscrições. E eu tive aí em 2012. E na porta está escrito assim, né, em inglês, né? Ele não está aqui porque ressuscitou. Está escrito em inglês, né, atrás da porta. E o túmulo está vazio. Amanhã eu coloco a foto do túmulo de dentro. Bom, que é a ressurreição. Então, irmãos, aqui, né, a maior lição de hoje, né, o devocional de hoje, é que Deus usa pessoas do jeito que ele quer. Né? José de Arimateia e Nicodemos não fizeram nada durante todo o ministério de Jesus, nem se apresentaram, nem apareceram, mas no momento final, que precisava dele, da influência deles, porque eles eram senadores, eram homens, a Bíblia fala que eram homens honrados, e com a influência deles, eles foram lá e pediram para o governador Pilatos o corpo de Jesus, e ele cedeu. Ele cedeu. Talvez se fosse uma outra pessoa qualquer, ele poderia simplesmente negar. Né? Mas Deus tem tudo sob controle, até mesmo depois da morte. Então a gente vê aqui, irmãos, Deus cuidando tudo, e tudo estava profetizado. Então quando diz aqui Isaías 53, 9, que ele foi designado para ser enterrado junto com os perversos, mas com o rico ele foi contado. Então ele não foi enterrado numa vala comum, não poderia para ser contaminado, mas aí Deus preparou para ele, né, um homem que tinha um sepulcro perto, aí esse lugar aí é perto do Gólgota, perto do Monte Caveira. E aí eles não tinham muito tempo, rapidamente eles tiraram o corpo de Jesus da cruz, envolveram num lençol fino. Nicodemos levou 34 quilos de especiarias para fazer o embalsamamento do corpo de Jesus, e fizeram tudo ali rápido e colocaram o corpo de Jesus na sepultura aí que nós estamos vendo aqui atrás. Então, irmãos, lição, né? Deus está no controle, até da morte. A Bíblia fala, né? Eu lembrei, né? Fala que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Não tem mais pequeno rebanho. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus está no controle de tudo. Ele controla, irmãos, cada detalhe. Cada detalhe. Então descansa. E até o fim da nossa vida. Até o Ele fim. estará, né? Até o Ele fim. estará conosco na vida terrena, até o fim da vida terrena, e daí nós estaremos com ele. E Deus guarda até os nossos corpos. Para Né? sempre. Tem vários testemunhos de pessoas que eram da bruxaria, que fazia trabalhos com cadáver, né? E violava lá os túmulos para fazer trabalhos com víscera, comer víscera, né? Então eles comiam víscera de defunto novo, né? E vários irmãos, eu ouvi isso de ex-bruxos, né? De testemunhos também. Esses dias também conheci um irmão que era ex-bruxo e ele contou a mesma história. Que a hora quando foi desenterrar o cadáver, aí o guia falou, não, esse aí não pode.
porque pertence ao, Tá vendo? ao homem lá de cima, né? Mesmo morto, Então, nosso corpo irmão, continua consagrado mesmo a Deus, né? morto, não E podia protegido. tocar. Então, a mesma coisa que, irmãos, olha, esse cuidado de Deus com o corpo de Jesus. Jesus foi colocado numa sepultura porque depois de 3 dias ele ia voltar. Então, irmãos, Deus cuida até do nosso corpo, Deus cuida de tudo. Tá? Fica com Glória a essa Deus. mensagem, esse devocional aqui de esperança, de fé. É, Temos um Deus que não dorme, né? Não tosqueneja aquele que guarda, né? Não dorme o guarda de Israel. Amém? Deus amém. abençoe. Glória a Deus. Deixa eu ler os pedidos aqui. Hoje você não tossiu, Renata, você já sarou. Já. Tá coçando um pouquinho minha garganta, tô me segurando aqui. Aí nem bala. A irmã. Deixa eu ver aqui. A Ju Andrade tá falando aqui, ó. Eu já fiz essa oração de guerra e a dor passou na hora. Mano, é É interessante isso bem aí, ó. Quando a interessante. gente aprende Tem que isso. mandar embora. Tudo que a gente sente, angústia, tristeza, são espíritos malignos que vêm, né? Tormentar a gente. Então tem que falar, espírito de tristeza, sai da minha vida. Porque nós temos que ter a alegria do Espírito Santo, né? Espírito de depressão. E fala, vai embora em nome de Jesus, eu não aceito, sai de mim, sai da minha vida. E as irmãs vão ver que Deus dá vitória. A irmã Márcia Ferreira está falando aqui, acompanho vocês desde 2020. Estou agradecida a Deus por ter conhecido as lives de vocês. E também vocês faziam Casados com Graça. Lembra lá na... Na sede. Nós precisamos voltar, nós queremos fazer isso na igreja, mas eu É, tô querendo, assim, eu tô querendo fazer um canal na igreja, na verdade, uma plataforma, uma TV. E colocar várias programações na igreja. é, Por exemplo, não a gente que não dá pra gente fazer tudo, né? Pegar alguns irmãos da igreja, fazer podcast. Lá na igreja tem uma sala já sim, preparadinha para isso. Podcast, fazer um trabalho com casais, é muito sim. interessante. Aí ela falou que vocês faziam Casados com Graça. Também foi maravilhoso ouvir as experiências e ensinamentos que vocês sempre nos instruem. Amém. Realmente, nós contamos bastante experiência, né? Nós já passamos por tudo também. Meu Deus. Mas é bom, né? Por causa do ministério No fim, serve né? para a gente ajudar a No igreja. fim, todas essas forjas do É, deserto aí a gente usa muito no ministério. Né? é. A irmã Márcia também falou assim, também vocês sempre me ajudando nas lives das madrugadas, quando minha filha Fabiola estava grávida, eu lembro do meu netinho Raí Bless. E os médicos diziam que ele viria com tireoide gestacional, mas para a honra e a glória do Senhor veio um menino saudável, com quase 4 quilos, e surpreendeu os médicos, Amém, tá que vendo? diziam que poderia ficar por um tempo no hospital, porque a barriga da minha filha era pequena, e foi Deus naquela gestação, olha só, era pequena e ele nasceu com quase 4 quilos. Que bênção, né? A irmã Helena está falando que bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus, estou bem melhor. Hoje, para a honra e a glória do Senhor, acordei sem dor. Amém. Obrigada por todas as orações. Deus os abençoe. Irmã Helena. Estou feliz pela recuperação da irmã, viu? Que Deus continue cuidando da irmã em todos os detalhes. A Priscila lá de Lençóis está falando que palavra linda. A irmã Zezé está cumprimentando os irmãos. E a Ana está falando aqui, deixa eu ver, ali aqui. Ué, saiu? Eu tinha visto aqui a mensagem. Peraí. A Ana, o diabo é nojento, ele te faz de escravo, comer porcaria, Jesus é maravilhoso. Foi no caso daquelas pessoas, né, que fazem essas coisas de bruxaria. Então, é. Então, são aqui essas mensagens. E eu vou ler aqui no WhatsApp. Então, Isso, então, Rinaldo, a irmãos, agora nós mensagem vamos fazer a oração da fé. Tem alguns pedidos de oração aqui que nós vamos apresentar. O Renata vai ler e nós vamos orar. que essas pessoas que entraram através do canal da Resgatando Valores e pediram oração. A Rosana Silva, ela se inscreveu aqui no nosso canal e está falando aqui, assistir seu testemunho no canal Resgatando Valores, muito edificante, renova a fé, abençoado é seu ministério.
Deus é maravilhoso e ama muito sua família. Peço oração pela libertação e salvação do meu marido. Então, a irmã Rosana Silva, né? A irmã Neuza, ela assistiu ontem pela primeira vez, ela é de Portugal. Peço orações para meu esposo Tomé Lemos parar de fumar. E a irmã Rosemary está pedindo oração porque ela é paciente oncológica, né? E vai fazer uns exames. Deixa eu ver, ela fez uns exames, vai refazer o próximo exame, que será em dezembro. Essa irmã que é de Cabo Frio, do Rio de Isso, Janeiro, do né? Cabo Frio, Rio de Janeiro. E ela faz acompanhamento, né? E ela vai fazer novos exames em dezembro, para que não dê nada. Em nome de Jesus. Uma Rosemary. Então vamos orar, irmãos. Então, a oração da fé, os irmãos que estão com algum tipo de doença, algum tipo de problema, põe as mãos aonde está o problema. Por exemplo, tem gente que tem nódulo no seio. Põe as mãos aí em cima onde está o nódulo e nós vamos orar agora. Irmãos, a oração da fé, ela é poderosa. A Bíblia fala isso. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ela é muito poderosa. Porque é feita em nome de Jesus. E em nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Toda doença, circunstâncias, tem que obedecer o comando do nome de Jesus. Quando a gente fala em nome de Jesus, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios. Então Jesus ensina isso. Tá bom? Então nós vamos orar. E qualquer situação com família, qualquer situação difícil que esteja, agora é a oração da fé. Levanta e fala essa situação. Por exemplo, tem filhos aí com vício, em nome de Jesus, todo o poder do vício seja quebrado na vida do meu filho, da minha filha. Em nome de Jesus, sai da vida dela, eu te ordeno, espírito de vício, vai embora, eu não te aceito aqui, eu te repreendo em nome de Jesus. É assim que faz, irmão. É assim que faz. O grande problema nosso é a gente não saber orar. A gente fica ali, né? Acuado, eu sempre falo, né? Que parece que aquela luta de ringue, de boxe, que a gente fica lá no cantinho do ringue, lá nas cordas, meio acuado, e o diabo batendo, batendo, a gente fica ali assim, né? Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Tem que levantar e sai em nome de Jesus, vai Pode estar na embora. defensiva, tem que ir Não, para a cima, né? igreja, a Bíblia fala, né, que nós temos poder para pisar escorpiões, serpentes, toda a Toda a força do força do inimigo. Tem mal. que marchar em cima E dessas nada coisas. nos fará dano algum. Tem que marchar em cima desses problemas aí, ó. Coloca esse problema debaixo dos pés, levanta, né, pega a tua fé e vence em nome de Jesus. Então, Né? ora pelo Davi Lucas, não esquecer, viu? Que Tá. é o filho da Raquel, tá Então, com diagnóstico de então esquizofrenia. vamos orar agora. Ora, irmãos, aí a irmã que mandou pedir de oração do menino, fala assim, espírito de esquizofrenia, vai embora. Irmãos, Sai da vida a do gente Davi aprendeu Lucas. muito sobre isso. É. Espírito de morte, espírito de doença, né? A Bíblia fala, Jesus ele curou uma mulher que estava encurvada e fala que tinha um espírito de doença. Então aquela doença não era da carne, aquilo lá não era normal. Não era porque a mulher tinha um desgaste na coluna. Aquilo era um demônio. E tanto é que quando Jesus expulsa Ficou 18 anos 18 assim. anos sofrendo. Aquilo era um demônio que estava na coluna dela. Então o espírito de enfermidade vai. Quando ele saiu, a mulher endireitou. Interessante essas coisas. Nem toda doença é de demônio, é lógico, né? Eu sempre explico para os irmãos. Tem coisa que é estilo de vida. Uma pessoa que não faz um tipo de exercício, né? A tendência de ter diabetes é muito alta, colesterol, né? Então tem muita coisa que é estilo de vida, alimentação. Ou trabalhou em lugares insalubres, né? Tem muita coisa aí. Mas tem muita coisa que é espiritual. Ah, Aí peraí, é só Guinaldo, tem orar. mais dois. Tem um pedido da Marli Ribeiro, que é de São Carlos, né, Marli Ribeiro. Ela, oração para minha mãe Antônia, tá deprimida. E a Débora Mariano, vim depois do testemunho de vocês no podcast. Sou de Recife. Oh, que benção, Seja né? bem-vinda, minha irmã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então é isso, meus irmãos. Repreenda a enfermidade agora, tá bom? No caso da irmã aqui que está pedindo oração pela mãe, depressão, você fala assim, ó, fica em pé, irmão, levanta a mão em guerra. Em nome de Jesus. Depressão, eu te ordeno, sai da vida da minha mãe. Sai, em nome de Jesus. Assim que faz, irmãos. E é interessante, o que a gente viu, a gente aprendeu, é que é incrível, irmãos, a oração é tão poderosa. A gente, o médico colocava as coisas lá para o Miguel, a gente nem ligava, nem ficava atrás de medicação, nada dessas coisas, não. O negócio é a oração. E eu falava para a médica, a senhora faz a parte da senhora aí, a gente faz a nossa parte aqui, a senhora luta com as suas armas e nós com as nossas. Irmãos, e as armas que nós temos são poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Sim. Então creia nisso.
A palavra de Deus é real, Jesus é verdadeiro, ele é presente. Não é um mito, não é uma história de um herói que está tão longe de nós, né? Ele ouve, ele está presente, ele fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco na angústia, ele está junto com a gente, tá bom? Então vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, te louvamos por esta manhã, Senhor, esse devocional, a meditação da tua palavra. E nós agora, Senhor, fazemos a oração da fé. Em nome de Jesus, tem muitos irmãos aqui pedindo oração por suas vidas, por suas famílias, por seus filhos. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que tudo quanto nós pedimos em teu nome, isso não seria feito se nós crêssemos e não duvidássemos em nossos corações. E eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, a oração do levantará o doente, toda doença, em nome de Jesus, vai embora, todo caroço, todo nódulo, todo câncer, seque até a raiz, sai espírito de enfermidade, vai embora em nome do Senhor Jesus. Eu te ordeno agora, pelo poder do nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, desapareça desses corpos, sai depressão, sai espírito de angústia, sai espírito de tristeza, de miséria, de falência, sai em nome de Jesus, todos os devoradores que estão destruindo as vidas, as famílias, os casamentos, sai em nome do Senhor Jesus, vai embora depressão, esquizofrenia, doenças, vai embora em nome do Senhor Jesus. Qualquer tipo de doença onde você estiver alojado, sai em nome de Jesus, vai embora agora, bata em retirada nesse momento, pelo poder do nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso e é nesse nome que nós oramos, pois estamos cumprindo a ordem de Jesus para irmos e orarmos pelos enfermos, pregarmos o Evangelho, em nome do Senhor Jesus, que caiam todas as barreiras, que se desfaçam todo o mal, toda obra de macumbaria, feitiçaria, toda obra feita nas encruzilhadas, todo derramamento de sangue, todo pacto das trevas, seja anulado agora em nome de Jesus. Demônios, batem em retirada. Sai dessas vidas, sai dessas casas, em nome do Senhor Jesus. Ao som da minha voz, quando eu chegar no som da minha voz, vai embora, em nome de Jesus, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus. Nós te ordenamos, demônios, te ordenamos espíritos de enfermidade, nós te ordenamos espíritos atormentadores, desapareçam dessas vidas em nome de Jesus, que venha a libertação, que venha a cura, que venha completamente restauração nos lares, nos casamentos, nas vidas, que haja paz, a paz conquistada na cruz. O Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades e transgressões. Toda maldição já foi cravada na cruz. Por isso, em nome de Jesus nós oramos. Sai todo o mal. Vai embora em nome do Senhor Jesus e receba cura e libertação para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Oh, aleluia. A gente sente, irmão, sair virtude, né? O poder de Deus, tenho certeza que pessoas foram alcançadas aí, em nome de Jesus. A irmã Débora Mariano, que é de Recife, falou: orem pelo meu filho Nicolas. Desde que nasceu, não dorme bem. E põe as mãos sobre ele, irmão, e repreende todo espírito de insônia, toda perturbação do sono, né? Toda perturbação, vai embora a perturbação. Ela tá irmãos, falando aqui, ó, passa a noite jogando as pernas, chora, às vezes grita, não consegue dormir bem e é muito ruim. Ora a Deus, irmã, e repreende no quarto dele, vai no quarto dele e ora, põe as mãos aí na cama dele. Se tiver alguma coisa, às vezes, irmãs, essas coisas, assim, às vezes é algum brinquedo. Tem muita coisa no mundo espiritual. Às vezes ganhou alguma coisa, ora e Deus dá sabedoria, Deus dá discernimento. Tem vários irmãos que falam que ganhou um certo tipo de brinquedo, um certo tipo de roupa, e a criança começou a mudar o comportamento a partir dali. Aí vai orar e sente que é aquela peça de roupa, é aquele brinquedo. Uma vez uma irmã me pediu para eu orar. E aí dá fim naquilo, quebra, põe fogo nisso daí, repreende em nome de Jesus. Uma vez uma irmã pediu para eu orar pro filho dela, que ele não dormia. Daí eu falei esse negócio para ela, ela falou assim: ai, pastora, ele ganhou esse travesseirinho que estava no carrinho. E ela explicou as circunstâncias, eu falei: irmã, então tira, em nome de Jesus. E devido o que ela explicou quem deu, como foi, né? Eu falei para ela depois, a irmã, dá um fim nisso daí, né? E vamos orar por ele. Ela tirou, nós oramos, ela falou que a partir daquela noite ele dormiu todos os dias. Porque não é normal, uma criança ela dorme, ela brinca e dorme, né? Então, criança não tem preocupação de adulto, né? Com
com tantas coisas que a gente tem na vida, né? Então a criança, o normal Repreende, dela é dormir. põe as mãos, É, unge ele, em nome de repreende Jesus. espírito de perturbação, Vai viu, no irmã? De quarto inquietação, e ora todo espírito de perturbação. Tem muitos demônios, irmãos, os espíritos, mirins, né? que Exu vêm mirim, perturbar a noite. vem, eles vêm mesmo. Só contar uma história para vocês bem rápido, senão a nossa live vai estourar o tempo hoje. Teve uma época que o Miguel, como ele fazia, né, aqueles tratamentos prolongados de químio, então a químio ela derruba todo o sistema imunológico. Então fica aberto para qualquer tipo de doença, né? Resfriado, tosse, infecção, né? Bactéria. Então eles ficam muito vulneráveis contra isso. E aí o Miguel pegou uma tosse. Nossa, ele tossia a noite inteira, Tossia, já fazia 30 aí a dias. gente não dormia, porque ele tossia a noite inteira. É, E naquela época eu colocava a cama dele bem do lado da nossa cama. Porque ele é, estava em tratamento, a gente ficava olhando ele, tinha que né? ficar olhando. Então a gente ficava ali do lado dele, né? Ele tinha o quê, Renato? Uns 10 anos? Não, não, era um É, pouquinho menos. por aí. A gente colocava a cama dele do lado da nossa. E ele ficava dormindo do meu lado, né? Ficava justamente do meu lado. E aí ele tossia, a gente não dormia, não conseguia dormir. E ele ficou isso, irmãos, assim, nessa situação, uns 30 dias. E a gente só ali dando remédio, xarope, e fazia uma oração A ali, gente nossa, falava, ai Deus, tem tem misericórdia. misericórdia. É isso que eu falo da oração de guerra. Aí, irmãos, teve um dia, eu estava bem cansado, porque eu não conseguia dormir, né? Ele não deixava eu dormir. E ficava com dó dele, porque ele também não dormia, né? Ficava tossindo, ficava até rouco, então tossia. E aí, irmãos, teve um dia que eu fiquei bravo. Aí eu levantei assim de madrugada, eu fiquei bravo, levantei as mãos e falei, demônio, sai em nome de Jesus, demônio de perturbação, sai em nome de Jesus. Falei que fiz aquela oração de guerra. Sai em nome de Jesus, não se aceita aqui. Deixa o meu filho em paz, sai todo espírito de enfermidade, sai espírito de tosse, vai embora. E falei assim, bem firme, bem com autoridade, assim, chega disso aqui, chega, vai embora. Irmãos, ele dormiu. Acabou a tosse dele. E aí ele dormiu e aí eu dormi também. Quando eu cochilei, dei aquela cochilada assim, aí, irmão, aquilo era muito real, não era um sonho, aquilo era uma revelação. Na hora que eu dei aquela cochilada assim, eu vi que entraram no quarto três crianças assim, mas eram demônios, três pequenininhos assim, três. E eles entraram assim no quarto, fazendo bagunça, fazendo aquela, sabe quando a criança faz assim, aquela gazarra? E os três fazendo algazarra e vinha até no corredor, onde eu estava com a minha cama, né, e eu estava assim Entre a do cama lado, nossa e a do Miguel. entre a minha cama e a dele. E eu estava ali, estava eu e o Miguel, e no meio tinha aquele corredorzinho. E eles vieram até no corredor fazendo bagunça, fazendo algazarra, fazendo aquela algazarra, um gritando, fazendo algazarra, os três. E aí quando eu repreendi, os três foram embora. Foi na hora da oração. Essa oração foi: chega, vai embora. Chega de perturbar meu filho, vai embora. Irmãos, olha, acabou. Sim, acabou instantaneamente. Nunca mais o Miguel teve tosse. Então, muitas vezes, a nossa falta de posicionamento, de fé, de orar e comandar mesmo, dar ordem de comando para doença, seja o que for, qualquer coisa que estiver atrapalhando a vida, estiver perturbando, então muitas vezes a gente aceita porque a gente não sabe dessas coisas. Né? E foi isso que a irmã Neidinha, né, que o Espírito Santo ensinou ela, nova convertida, não é assim que ora, você manda a doença, dá o comando, determina. Então, o Rio Júnior está falando aqui para o pessoal, né? Caso alguma causa não seja apresentada agora, nós anotamos todos os pedidos de orações e serão apresentados em oração durante o dia. Realmente, todos os pedidos são passados aqui, irmãos, na live. A Bruna dá um print, ela pega tudo, manda para nós, tá bom? E a gente continua apresentando. Eu vou apresentar essa causa também, tá bom, irmã Débora? Que é do filho dela que não está conseguindo dormir. Agora na oração final você também ora por ele. Irmãos, uma outra coisa para te encerrar, eu vou fazer um teste hoje, eu vou retransmitir essa live. Então, estou pensando em colocar meio-dia, então se os irmãos virem de novo uma live, é a mesma, tá? De manhã e à noite. Então, a gente vai fazer de manhã, eu vou colocar na hora do almoço e à noite. Para alcançar mais pessoas, tá bom? Então, vocês virem lá a live, não é uma retransmissão. Eu vou colocar uma tarjeta lá de retransmissão, tá bom? Então nós vamos orar agradecendo a Deus. Hoje tem culto, quem puder. Tem um culto hoje na igreja. Quem não puder, nós temos um culto online. Então hoje é culto de cura e libertação na nossa igreja, tá bom? Oremos. Senhor, nós te louvamos, agradecidos por esta manhã, Pai. Por mais um devocional, por mais um momento que nós podemos orar e interceder pelas vidas dos nossos irmãos. Pai, intercedemos pela vida dessa criança, meu Deus, de 13 anos que tem esquizofrenia. Manda embora, Senhor, todo espírito de enfermidade. Todo espírito de esquizofrenia, Senhor, toca, Senhor, na mente dessa criança.
nos nervos, em nome de Jesus, todo o sistema nervoso. Senhor, toda, Senhor, doença seja repreendida em nome de Jesus, dá paz a essas famílias. Essa irmã também que pede oração pelo filho que não consegue dormir. Senhor, repreende todo espírito que incomoda, toda perturbação, em nome de Jesus. E que a tua graça venha sobre eles, meu Deus. Em nome de Jesus. Para a glória e para a honra do teu nome, Senhor, nós oramos. Guarda-nos em paz, guarda os nossos filhos, guarda as nossas casas. Cubra-nos com teu sangue, Senhor. Nos livra de todo perigo, todo mal, toda tentação. Que praga alguma chegue à nossa tenda. Que nenhum mal nos suceda, mas nos esconda a sua sombra, ó Altíssimo. Debaixo das tuas asas nós estaremos seguros. Em nome de Jesus, te louvamos agradecidos por mais uma oportunidade, por mais uma manhã que o Senhor nos dá vida e nos dá saúde, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Então, antes de sair, fecha aí o chat, deixa o like lá, é importante para o vídeo ser apresentado para mais pessoas e compartilha nas redes sociais, no WhatsApp. Bom, irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do seu Espírito esteja com todos nós agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. E o túmulo está vazio. Glória a Deus. Glória a Deus. É a nossa vitória. Por que ele está vazio? Porque ele não está lá. Ele está aqui. Está aqui conosco. Amém. O Jesus que é o Emanuel. É o Deus conosco. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão.